A oração é a chave para a nossa vitória. Muita oração é muito poder. Pouca oração é pouco poder. Tiago 5,16 nos ensina que a oração do justo tem muito nos seus efeitos. Se a oração de um justo tem muito nos seus efeitos, imagina quando a igreja de Deus se reúne em prol do mesmo propósito, em prol do mesmo objetivo. É uma explosão de poder. E hoje, nesse devocional dessa tarde, nós vamos falar sobre a importância de estar orando constantemente. Graça e paz, sou o pastor Clemildo e que Deus em Cristo Jesus te abençoe poderosamente. Então nessa tarde nós vamos falar sobre orar sem cessar, oração. Mas o que é oração? A oração não é simplesmente uma reza ou palavras repetidas. A oração é um diálogo que você tem com Deus. É uma conversa que você tem com seu Pai, porque você é filho e você tem um Pai que mora nos céus. Então a oração é uma súplica, é um pedido de oração para um ser divino, para o seu Pai. Então esta oração não é simplesmente uma reza repetida, que você constantemente, você ora, reza e nunca chega no fim objetivo. Então oração é um diálogo com Deus, é uma conversa que você tem com seu Pai, sincera, do fundo do seu coração, com o seu Pai. Expõe ali o seu sentimento, expõe ali o seu coração diante do altar do Senhor. Os céus se inclinam para te ouvir. Mas a oração deve ser uma oração verdadeira, uma oração que vem direto da sua alma. É como se você estivesse ali, naquele momento, rasgando a sua alma, rasgando o seu coração. E naquele momento que você está conversando com o seu Pai, você ao mesmo tempo, você está se humilhando perante a Deus. E o Senhor da glória, Ele vai se inclinar quando você se humilha, quando você expõe o seu sentimento, quando você coloca no altar do Senhor, quando você confessa os seus pecados, quando você reconhece que você é um ser miserável. Então quando você expõe ali para o seu Pai, quando você rasga o seu coração diante de Deus, os céus escutam a sua oração. É simples. Como orar? Para quem eu devo orar? Lá em Mateus capítulo 6, no versículo de número 9, vós orais assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. A oração deve ser direcionada a Deus, direcionada ao nosso Pai. Quando orai assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. A oração deve ser direcionada a seu Pai. A oração não deve ser direcionada ao pastor, ao diácono, a uma irmãzinha, ao irmãozinho. Não deve ser direcionada a um pai de santo, a Nossa Senhora, e nada contra, meus amados. Mas é o que a palavra de Deus vai dizer. A nossa oração deve ser direcionada a Deus.
nós formos orar, vamos entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar a Deus em secreto. Então, quando você ora a Deus em secreto, sem ninguém ficar te vendo ou te ouvindo, o seu Pai, que está nos céus, Ele escuta a sua oração, Ele atende a sua súplica e Ele vai te recompensar publicamente. Olha o que vai dizer no versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, ou seja, entra no seu quarto e, fechando a tua porta, ore a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto, ou seja, Deus vê em secreto, quando você está em secreto no seu quarto, te recompensará publicamente. A palavra do Senhor é bem clara em dizer: quando você entra no seu quarto, quando você fecha a porta do seu quarto, sem ninguém estiver vendo você, sem ninguém te escutar, então você no seu secreto, Deus que está no secreto lá no céu, Ele atende a sua súplica, Ele atende a sua oração e Ele vai te recompensar publicamente. Então o modelo aqui desta oração é o seguinte: a oração, ela deve ser direcionada a Deus. Mas aonde você está direcionando a sua oração? Você está focando a sua oração em pessoas? Você está focando a sua oração talvez numa estátua, numa imagem? Ou você está depositando a sua oração em Deus? Porque a palavra de Deus vai nos dizer: a oração deve ser dirigida a Deus, Pai nosso, que estás no céu. Você tem orado sem cessar? A oração é uma forma que você está agradecendo a Deus pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, pelos seus bens, agradecendo a Deus pelo fôlego de vida. Então, se você é grato a Deus, você ora ao seu Pai, e o seu Pai, Ele vai te recompensar em público. O que nós aprendemos sobre a oração? Que a oração não é palavras repetidas, não é uma reza. A oração tem uma direção, ela deve ser direcionada a seu Pai. Segundo ponto que nós aprendemos: como orar e para quem orar. Nós devemos levar a nossa oração para Deus, Pai nosso, que estás no céu. A palavra do Senhor vai nos ensinar que o que ligares na terra será ligado no céu, mas somente de uma forma correta e certa. Ore a Deus, ore a Deus, exponha a Deus ali a sua súplica, os seus pedidos, e seu Pai que está no secreto, Ele vai te recompensar publicamente. Então tem um modelo aqui de oração, e eu preciso seguir esta ordem de Jesus, porque é uma ordem de Jesus, não é uma ordem do pastor, não é uma ordem da igreja, do seu pai, da sua mãe, é uma ordem de Cristo Jesus. Terceiro ponto: qual o efeito que a oração traz para nós? O poder da oração, qual o efeito que a oração causa em nossas vidas? Porque muitas das vezes nós oramos, pedimos a Deus e não recebemos. De duas uma: ou eu estou duvidando da minha oração para Deus, eu estou orando errado.
Se eu orar a Deus, pedindo a Deus assim, eu vou dar um exemplo aqui bem claro. Deus, me dá uma Ferrari. Deus não vai me dar uma Ferrari por quê? É porque eu moro em Brasília, em São Sebastião. E em São Sebastião tem muitos quebra-molas. Em São Sebastião não tem como eu ter uma Ferrari, porque a Ferrari ela é baixa. E também eu não vou ter condições de manter esse custo alto. Eu não teria condições de todo dia colocar 100, 200, 300, 400 reais de gasolina. Eu não teria essa condição. Então até quando você vai orar, você precisa fazer uma oração intelectual. Uma oração não só espiritual, mas uma oração intelectual, racional, uma oração inteligente, com palavras sábias, com sabedoria. Por que será que você não está recebendo o efeito desta oração? Será que eu estou pedindo mal? Porque se você não souber orar a Deus de uma forma correta, certa, porque Deus ele só vai te responder a sua oração segundo a sua necessidade, segundo a minha necessidade. O que você tem pedido a Deus? Como você tem orado a Deus? De que forma você tem orado a Deus? Por que será que Deus não está respondendo às suas orações? Pense um pouco. Use o seu raciocínio lógico. Você é inteligente. Você é uma pessoa sábia. A palavra do Senhor vai nos dar esse modelo. A palavra de Deus vai nos ensinar que tudo que nós fizer, dê graças a Deus, peça com fé, sem duvidar. Tiago 1,5 em diante vai dizer que aquele que pede a Deus duvidando, ele não vai receber, porque Deus ele não vai atender a alguém que pede mal ou que duvida do seu pedido. Então, para esse efeito dessa oração ter efeito sobre a minha vida, eu preciso orar com fé. Mas o que é fé? Fé no hebraico quer dizer emuná. É confiança, é fidelidade. É você é certeza, é convicção, é você depositar sua fé diante de Deus e saber que não é você que vai operar o poder da bênção sobre a sua vida, mas é Deus que vai operar por meio da sua humilhação, por meio do seu pedido. Deus vai operar, mas você precisa não duvidar, você precisa ter convicção, certeza que aquelas coisas que eu não estou vendo vai trazer a existência. Então quando você tem fé, quando você ora com fé, a bênção chega sobre a minha vida, sobre a sua vida. Mas você precisa orar com fé, sem duvidar. Você precisa ter a convicção, a certeza. Pai nosso que estás no céu, eu te peço, Senhor, segundo a minha necessidade, porque o Senhor sabe o melhor para mim. Conceda, Pai, em nome de Jesus, dando graças a Deus. Então a oração, até numa oração tem que ser uma oração inteligente, com palavra de sabedoria. Ore, mas ore com fé. Ore sem duvidar. Porque o resultado desta oração, o efeito que ela vai causar na minha vida e na sua vida, vai ser as bênçãos que o Senhor vai derramar sobre a sua vida, sobre a minha vida. Ei, não importa o seu problema, a sua dificuldade, quando você apresenta a sua súplica, as suas orações diante de Deus, Deus escuta lá dos céus e envia anjos para te servir. Vou dar um exemplo claro aqui. Jesus,
Ele estava orando antes dele ser pego, ser crucificado. Ele estava ali orando ao Pai: Pai, aparta de mim esse cálice, mas todavia que seja a tua vontade, não a minha vontade, não a nossa vontade, mas a vontade de Deus, segundo a sua necessidade, o Senhor vai conceder. Mas naquele momento, Jesus ele entendeu que tem certos tipos de oração que Deus vai te responder, mas tem orações que Ele não vai te responder. Por quê? Porque Ele sabe o melhor para mim. Ele sabe o melhor para você. E Jesus disse assim: mas Pai, todavia, que não seja a minha vontade, mas a tua vontade. A vontade de Deus tem que prevalecer sobre a minha vida, sobre a tua vida. Então, segundo a vontade de Deus, Ele vai permitir. E aí Jesus ele chega diante dos seus discípulos e encontra o seu discípulo dormindo. E 3 vezes Jesus ele ora, ele começa ali a suar gotas de sangue, porque logo depois ele ia sofrer uma morte de cruz. O peso estava sobre Cristo, mas Cristo naquele momento, a consolação dele foi o Pai. Ele apresentou: Pai, eu estou para viver um cálice na minha vida, eu estou para morrer em prol da humanidade. Aparta de mim, tira de mim esse cálice, mas todavia que seja a tua vontade. Mas o Pai não concedeu porque era necessário, porque havia um propósito. Ei, na minha oração, na sua oração, no terceiro ponto, tem que haver um propósito. A oração tem que ter um sentido. A oração tem que ter um sentido. Porque Deus não está respondendo. Porque talvez não tem sentido, nem tem fundamento, não tem objetivo. Aí Jesus chega de novo na terceira vez e diz assim para o seu discípulo: eu não posso orar um pouco, que vocês estão dormindo? Vigiai e orai. Então, ou seja, o que eu aprendo? Eu preciso aprender hoje com esta palavra que a minha vida deve ser uma vida constantemente de oração. Orar sem cessar. Orar sem cessar. Eu preciso orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Ore sem cessar, em todo o tempo, dando graças a Deus. Porque esta é a vontade de Deus. Não é a minha vontade, não é a tua vontade, é segundo a vontade de Deus. É que em todos os lugares nós oramos a Deus, nós apresentamos a Deus as nossas orações, as nossas súplicas diante do Senhor, e segundo a sua vontade, dando graças a Deus, o Pai vai conceder, mas é segundo a vontade de Deus. Levantar as minhas mãos, santa, sem ira, sem contenda, sem raiva. Eu preciso levantar as minhas mãos, santa, e apresentar diante de Deus todos os dias. A minha vida precisa ser uma vida de oração. Eu, como pastor, cuidando de um rebanho, a primeira coisa que eu preciso é orar pela minha vida. Eu preciso orar pela minha vida para que Deus venha me fortalecer, para que Deus venha me ajudar. Porque como eu vou orar por alguém que está caído, ou por alguém que precisa de uma ajuda, de uma força, se eu me encontro fraco? Então eu preciso orar pela minha vida primeiramente. E aí eu coloco e apresento os meus filhos, a minha casa, a minha família, porque se eu estiver forte no Senhor, a minha família vai estar forte no Senhor. Você tem orado por você, pastor? Você tem orado por você, pastora, evangelista, diácono? Você tem orado, pai, pela sua vida, mãe, pela sua vida?
Você tem apresentado a Deus a sua vida? Porque o pastor, ele não é o Batman e nem o Superman, não. Eu sou falho, eu sou fraco. E eu preciso me fortalecer no Senhor. Por meio de quê? Da oração. E depois eu vou estar orando pela minha casa, pela minha esposa, pela minha família, pelo rebanho de Cristo. Eu vou estar abençoando o povo de Deus. Mas eu preciso primeiramente orar pela minha vida. Porque se você orar pelos outros e se esquecer da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos, o primeiro ministério que Deus nos dá é a nossa casa e a nossa família. E eu preciso todos os dias estar intercedendo pela minha família, pela minha vida. A oração, ela só tem poder e efeito sobre a minha vida quando eu oro com fé. Quando eu decido orar e apresentar a Deus. Ei, Deus te chamou você para interceder por vidas, por pessoas. Se você é um intercessor, intercessora, então interceda em todo momento, constantemente. Se você se encontra na sua casa, ore. Se você está na rua, ore. Se você está no seu trabalho, ore. E não precisa você ficar abrindo a boca para falar e orar, não. Ore em espírito. Ora com o seu entendimento, com o seu intelecto, com a sua alma, com o seu coração. E Deus vai te responder. Elias, um homem carnal, simples, fraco como nós, ele orou e os céus parou. Depois ele também orou de novo e a chuva veio. É o efeito que essa oração causa na minha vida e na sua vida, quando você tem certeza, quando você tem convicção. Porque a oração de um justo tem muito nos seus efeitos. Então até a nossa oração, ela deve ter um propósito fundamentado. Ela deve ter uma base. Então nessa tarde, que Deus em Cristo Jesus está te abençoando poderosamente em Cristo Jesus. Ei, as bênçãos já está aí. A cura, o milagre, a libertação, as portas abertas, a salvação que é o mais necessário para mim e para você. Está aí para mim e para você. Mas você precisa tomar posse nessa tarde. Você precisa crer, acreditar que por meio da oração você já conseguiu o seu milagre, a sua bênção. Compartilhe, se inscreva no nosso canal Ministério Louvor e Graça. Lá nós temos palavra de fé para você. Que as suas palavras nessa tarde, quando você abrir a boca, levantar as mãos, você vai profetizar coisas boas. Porque o poder está na língua. O poder está nas nossas palavras. E 3 coisas que não voltam mais: a palavra falada, a flecha lançada e a oportunidade perdida. Você tem uma oportunidade nessa tarde de ser abençoada ou abençoado por meio dessa palavra. Então eu convido a você nessa tarde a fechar os seus olhos e orar ao nosso Pai. E profetiza que as suas palavras venham virar decretos. E que o milagre venha chegar na sua casa, na sua família. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Deus meu, Deus Pai, graças eu te dou nessa tarde, Senhor. Eu quero apresentar nesta oração pessoas, vidas, famílias, Senhor, que talvez estão sendo destruídas por falta de entendimento, por falta de oração. Eu quero estar abençoando nessa tarde vidas, famílias, pessoas que estão nos vícios, nas drogas, encamadas num leito de hospital. Eu quero estar orando pelos aqueles que estão presos, Pai. Eu quero apresentar a minha cidade, São Sebastião, Brasília.
Eu quero apresentar, Senhor, a minha casa, a minha família, a minha vida, a minha alma. Eu quero apresentar essas pessoas que estão assistindo neste momento, que vão assistir, Pai, no Teu altar. Pai, que não seja feito segundo a nossa vontade, mas segundo a Tua vontade, Pai. A Tua palavra diz: o que ligares na terra será ligado no céu. Então liga neste momento, por meio desta oração da fé, Pai. Que as nossas palavras, que essas palavras, Senhor Jesus, venham virar decreto, Senhor. E que nessa tarde, famílias destruídas possam ser de novo reconstruídas. Pessoas que estão no leito de hospital possam receber a cura, o milagre. Pessoas que estão presas, que possam ser libertas pelas grades de Satanás. Liberta por esses pecados, Senhor Jesus. Espírito Santo, eu apresento cada um de nós nessa tarde. Nos abençoe em nome de Jesus. Sejam abençoados, abençoadas.